Graça e paz, meus amados. Queridos, eu vou estar comentando sobre os princípios do Evangelho da Graça, tá? Sabemos que hoje em dia nós temos vivido em meio a um tipo de pregação, ou de pregações, ou de doutrinas, em que há uma misticidade, ou uma mistura de elementos da cultura judaica, né, que é o judaísmo. Há uma mistura de alguns elementos da cultura católica, algumas tradições dentro das comunidades evangélicas, fazendo assim que o evangelho de hoje em dia pregado, ele é um evangelho muito misturado. Tá? Numa linguagem bem popular, bem simples de nós compreendermos, nós encontramos nos nossos cultos rituais algumas pessoas usando, né, a arca da aliança, usando algumas práticas meio esquisitas, né, como por exemplo água benta, um monte de coisas ungidas. Então são vários elementos, várias coisas que tem sido pregado dentro do, vamos dizer assim, no evangelho, no sistema religioso de hoje em dia, tá? É fundamental nós termos um entendimento de que o evangelho da graça, o evangelho puro, santo e genuíno, ensinado por Cristo, depois transmitido ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos, é um evangelho diferente, tá? É praticamente totalmente diferente, a ponto dele dizer que algumas coisas referentes ao judaísmo, né, como a arca da aliança, os 10 mandamentos, o dízimo, tá? A guarda do sábado, tudo isto era sombras que viria, né? Que veio essas sombras e seriam sombras da verdadeira aliança. O que é sombra não é para nós ficarmos analisando nem guardando, tá? Só para vocês terem o entendimento. Queridos, o ensino primordial do Evangelho da Graça, a parte principal dele é aquele ensino em que a salvação ela está em primeiro plano na nossa vida, tá? Qualquer ensino, qualquer evangelho, qualquer culto em que a salvação não esteja em primeiro plano, esse evangelho poderá estar manchado, poderá estar com mácula, e ele não segue os princípios do verdadeiro evangelho da graça. A salvação é algo mais importante para a vida de qualquer ser humano. Como o próprio Messias disse, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, a parte mais importante do Evangelho da Graça é a salvação. E a salvação no Evangelho da Graça, não se engane, ela é adquirida por meio da fé, sem as nossas obras. Tá? Qualquer evangelho contrário desse é evangelho misturado, é o outro evangelho, tá? A salvação ela é obtida por meio da fé, sem as obras. Efésios 2:8 nos diz, você pode ler lá, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom do Altíssimo, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá? Então este é o verdadeiro entendimento do que é o Evangelho da Graça. E o que é a salvação? A salvação é o homem crer, confessar o nome do Messias, crer que o Altíssimo o ressuscitou dos mortos e ele será salvo. Romanos 10:9 diz isso. Tá? Não vou cansar jamais de dizer isso. Se com a tua boca confessares o nome de Jesus e em teu coração credes que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá? Esse é o entendimento do verdadeiro evangelho da graça e da salvação. E a salvação, ela não é nada mais, nada menos que após o homem crer e confessar, ele vai ser selado, ou ele vai receber
um novo espírito. Recebeu um novo espírito, nasceu de novo, está salvo. Não recebeu o novo espírito, continua perdido. Isso independente se a pessoa é religiosa ou não. Tá? Então, hoje em dia, aliás, vocês devem crer, a partir desse momento, né, entender de que alguém perguntar, você é salvo? Se você recebeu o novo nascimento, se você recebeu o novo espírito, você está salvo. Se você não recebeu, infelizmente você precisa receber. Então esse é os princípios do Evangelho da Graça, em que a salvação ela é obtida por meio da fé sem as nossas obras. Tá? E as nossas obras, a partir do momento que nós fomos salvos, ela não contarão para sermos salvos, tá? Nem para a salvação. Por quê? Porque você já foi salvo. Tá? Ela vai ser contada para o julgamento das obras, tá? E cada um que tiver feito ou deixado de fazer, receberá os galardões. Tá bom, queridos? E cuidado também com aqueles irmãos lá que ainda falam assim, ó. A fé sem as obras é morta. Opa! Essa fé é a fé do homem natural, não é a fé daquele que nasceu de novo. Tá? Essa fé dita por Tiago, diz que até os demônios têm. Tá? A fé daquele que nasceu de novo é a fé que vem pelo ouvir. Ela vem pura, santa e genuína. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Esta fé não depende das obras. Tá? Ela tem vida em si própria. Ela está no espírito daquele que nasceu de novo e ela nos conduz a fazer as boas obras. Tá bom? Um abraço a todos. Cuidado com o evangelho do engano, tá? Siga o evangelho da graça para que o efeito salvífico da obra do Messias lá no Calvário permaneça e te alcance. Um abraço.